Eu, a primeira cena que eu vejo é um rapaz, tá? Ele é jovem, jovem, deve ter o quê? Acho que uns 17 anos, por aí. Ele tá na época, né? Tá com um camisolão de manicômio mesmo. Mas ele tá lá e tá brincando. Tem um outro rapaz que brinca com ele. Eles correm pela área de verde que tem lá. E eles correm, brincam, ficam felizes, estão curtindo a brincadeira, né? Então, a primeira coisa que eu escutei foi isso: corre, corre, eles vão te pegar e a morte é certa para você. Estão brincando como se fossem crianças inventando uma história. E eles me mostram isso porque isso é frequente. Vocês são muito amigos. Ali dentro vocês não sentem o tempo passar, vocês não sofrem quando as coisas acontecem. Se vocês sofrem, vocês sabem que um tem ao outro. E que fica mais fácil sofrer, né, os tratamentos, a falta da família, porque ninguém vai visitar, né? E a, a sanidade mental, assim, dizer que ele dá conta de uma vida, não dá, assim, a vida, as obrigações. Eu só vou tentar ver o que foi que aconteceu, se eles quiserem me mostrar por que eles estão me mostrando isso, né? Você é muito sentimental ali, bastante sentimental, tá? Para você tudo é muito profundo, assim, nas suas emoções. Tudo que acontece você sente muito. E você é muito criativo nas histórias. Tem muita história, não tem fim as histórias. E o seu amigo também, ele acompanha, ele embarca em tudo. Então, acho que eles estão querendo me mostrar mesmo essa amizade, tá? A amizade e a sensibilidade que você tinha. Quem tem essa forma de sentir, guarda bastante coisa, tá? Então, ele teve um rompante, é, um surto, né, que foi o que levou ele a ser internado. Ele teve um surto contra ele mesmo, tá? Mas não era contra ele mesmo, era contra o sentimento que era muito forte. Ele captava tudo. Ele tinha essa capacidade que hoje a gente consideraria um dom e poderia mexer nesse dom para ajudá-lo, mas naquela época não tinha a menor condição. A família não entendia. E ele ia aprofundando, aprofundando, ele via, ele sentia coisas assim, era forte. E não tinha com quem conversar sobre isso. Ele tinha essa consciência, né, de que se ele conversasse com alguém, quem ia se meter? A igreja. Mas por que que ele tinha essa consciência? Porque ele se lascou na igreja. Então, como ele tem 17 anos, e essa história começou cedo, ali pelos 4 anos ele já estava se debatendo, acessando coisas profundas, dormindo e acordado. Como eram essas captações? É, era a profundidade das pessoas que até as próprias pessoas não sentiam, que elas escondiam, elas não se permitiam sentir. Então, a gente está falando aqui que ele acessava o que as pessoas se defendiam para não acessar. Ele ficou maluco por isso. Era muito para ele, realmente. E a igreja meteu a mão nele para fazer exorcismo, né? Porque ele não aguentava aquilo, ele não dava conta daquilo, né? E não tinha ninguém para guiá-lo. Então, a igreja que poderia guiá-lo é, acabou com a confiança dele. Botavam ele mesmo para ficar sozinho num quarto escuro, para ele poder lidar com aquelas coisas, e eles jogavam aquela água benta nele, deixavam ele lá, puniam ele, tentavam fazer ele virar outra coisa que eles não entendiam. E ele também não sabia se expressar. Ele não sabia se expressar direito. Sabe? Então é isso que eles querem mostrar. É uma sensibilidade que quando ele foi pro hospício, ele ficou melhor quando conheceu esse rapaz, porque eles ficaram amigos. E
e eles ficavam naquilo. Um alcançava o outro com profundidade, né? Ele não via mais tantas pessoas, então isso era bom para ele, porque não dava aquela troca energética e a mediunidade dele ficava paradinha ali. Ele era perturbado com pesadelos, vira e mexe, mas ele era medicado. Ele sofria, ele levava choques, né? Uma espécie de choques na cabeça e para fazer a frequência diminuir, né? A frequência dessa conexão com a vida diminuir um pouco. Uma pessoa fica mais apática, né? No caso dele, não ficava apático, ele ficava bem com aquilo ali. Ficava ruim na hora, né? Ficava bem feio na hora, mas depois ele ficava mais calmo. E assim ele foi indo. é, ele não ficou danificado pelo manicômio. Ele guardou muito. A incompreensão, a rejeição, o castigo, a punição, ele não poder ser aquilo que ele era, por ninguém entendê-lo. Então, isso está em você hoje, a gente está tratando essas portas, tá? É importante que você acesse, porque não te deixavam acessar. E muita coisa te invadia emocionalmente, e ficava muito maior do que você podia controlar. Então, hoje, isso estando ativo no teu inconsciente, atrapalha você, porque você fica com aquele você não acompanha a velocidade das coisas e tenta até encontrar formas de aliviar isso. Tá? Bom, perde o controle, tá? É um esquema cerebral também que afeta você hoje, porque isso acompanha, que é uma espécie de. Você vai de uma vida para outra levando algumas coisas, e a gente leva também a formatação do nosso biológico. Então, você hoje já traz dessas vidas uma tendência a, ao teu químico vir desajustado. Tá? Isso facilita muito, se bate com ressonância nos seus ancestrais ou antepassados ou família, já era, encaixa direitinho e você desenvolve um problema, tá? Então, nessa vida atual, os teus problemas estão muito ligados a esse tipo de vida, tá? De incompreensão, de intolerância, você recebeu muita intolerância, mas esse rapaz te dava muito amor. Vocês não precisavam falar de amor, mas vocês se entendiam sem precisar nada. É um reencontro, né? Era uma alma gêmea sua, mas não chegaram a se amar como homem, né? Relacionamento. Mas havia no ar um casamento, né? Esse casamento, vocês desencarnam, tá? Ao desencarne, obviamente, essa vida já passou. E a questão que eles estão me mostrando aqui o emocional, já te falei, os padrões. Você foi bem tratado naquela clínica porque você não dava tanto trabalho, porque você tinha esse amigo. Vocês dois queriam estar bem, então vocês colaboravam para ficar juntos. Tá? Aprontavam às vezes, isso era normal porque vocês eram jovens, né? Brincavam muito, faziam muito barulho, estardalhaço, né? Só que você guardou muita coisa. Muita coisa não foi assimilada, não foi compreendida, não tinha como ser muita medicação, muito tratamento, aquilo ali afetou você. Né? Então você ficou fora da sociedade, né? Então hoje você tem dificuldade de entrar nos esquemas de organização, né? De produtividade, entrar ali no ritmo. Porra, tem coisas ali que você tem que se esforçar muito para fazer, para entrar naquele ritmo da responsabilidade, porque você passou algumas vidas sem ter isso. Então hoje você vai construir isso. Então tem que pegar leve com você no sentido de preciso me responsabilizar, me organizar, com certeza. Preciso entrar na sociedade. Só que isso vai me custar esforço por conta desse espaço de conquista, que eu vou ter que conquistar isso, aprender, tá? E de certa forma houve uma covardia, porque havia obsessão espiritual e você não sabia, né? Tinham muitos psiquiatras ali que, ó, sabe? Comandados pelas trevas, pelos seres que gostam de manipular e pegar a energia das pessoas. Então, eles também estavam mal acompanhados. Você, de certa forma, se conectou a esses seres. A sua família também tinha gente mal acompanhada ali, que te maltratou, manipulou, te botou, porra, fez mais do que deveria. E na igreja tinha gente também assim. Então, você entrou ali em alguns contratos.
tá? Reforços de contratos que também já existiam. Então, por isso você nasceu com essa incapacidade. Você foi incapaz de gerar frutos, você gerou problemas. Então, você traz muito isso em você. Eu sou um problema. Ah, eu isso, eu aquilo. Isso, no fundo, a gente está trazendo à tona para que você se cure disso, tenha oportunidade de mudar, tá? E a gente está limpando, tudo isso está sendo acessado, e mais do que isso, a gente está entrando para limpar também. Então, eu peço que tudo que tem a ver com essa personalidade múltipla do Alexandre seja rastreado e limpo. Todas as figuras que estiveram com ele, que estão hoje encarnados com ele ou não, que também têm os seus cordões harmonizados. Peço o encaminhamento dessas obsessões, fechamento de portais que tenham vindo de lá. E eu me coloco à disposição, a Carla também, para as negociações que precisarem ser feitas no astral. Peço retirada de implantes, artefatos, qualquer coisa que possa gerar hipnose, auto-hipnose e prender ele aí. E peço rastreamento dos hologramas, retirada, e de todas as vidas que sejam similares aqui ou paralelas. Agora vamos ao rapaz. Vou limpar o cordão com esse rapaz e ver o que aconteceu, porque eles querem que eu mostre para você. Esse rapaz e vocês, na verdade, se amavam, tá? Isso já foi um encontro, reencontro de vidas anteriores que vocês tiveram e que, inclusive, já foram homem e mulher juntos. Então, tinha esse amor de algo que era uma alma afim, tá bom? E esse rapaz, ele, quando desencarna, ele vai procurar você, tá? Vocês fazem pactos. Vocês fazem pactos de para sempre, né? Quem for primeiro, espera o outro, né? Porque vocês acreditavam que iam continuar vivos e que iam ser libertos dessas prisões e que iriam para um lugar onde só vocês existissem. Tinha isso, tá? Então foi gerado um pacto mesmo de amizade eterna, de amor eterno, né? E que vai mais da amizade porque já tinha uma história. Só que esse rapaz, e você também, tá? Vocês foram um pouco longe demais nessa história por falta de lucidez mesmo, pé no chão, né? Viajaram na batata. E obsessão espiritual também, tá? Então, para as trevas é jogo que as pessoas fiquem presas, apegadas, fascinadas, né? Porque aí elas têm escravos. E vocês dois tinham esse estigma da exclusão, do abandono, rejeição. E esse tipo de perfil emocional é facilmente subjugável. Vocês foram puxados para zonas até sexuais. E é por isso que eles estão me mostrando essa vida também. A gente está indo até o pós-vida para tirar vocês de lá. Porque o que aconteceu é que vocês hoje, no astral, ainda estão juntos, né? Ainda estão juntos, né? É claro que eles prendem vocês em cenários distintos. Então, em um momento vocês estão de um jeito, outro momento. E aí você não vai lembrar, porque o teu é em desdobramento. Quando você dorme, você não lembra para onde você foi, o que que você fez, nem eu. A gente não lembra tudo o que acontece com a gente, né? É, mas fato é que o aprisionamento, uma das portas que hoje você traz, que as trevas podem entrar por ali porque é seu, aí elas podem entrar, você está inconsciente, você tem aquilo ali, elas entram. É o padrão emocional que eu já te mostrei, então fique atento a esses padrões. Depois assiste de novo, estuda, anota para você ir desmontando em terapia, tá? Esses padrões. É, Agora onde a gente está entrando, tá? Inclusive essa noite eu já entrei aí. Eu vi vocês, agora que eu tô lembrando. Eu entrei aí já. E aí onde eu entrei, né? Estão pedindo para eu falar. A experiência da noite. Eu à noite, hoje, dormindo, entrei na sua linha, tá? Eu era você, que é o que eu faço. Entrei e você tava com um rapaz muito bonito. Ele era alto, louro, mas uma beleza mesmo. Não é uma beleza qualquer, não. Ele é bonito mesmo. E existia ali entre vocês um amor, mas o teu perfil emocional era um perfil de não permissão. Não, não, não. Eu não posso. Não, eu não posso. Não, eu não. Eu não. E lá dentro você nem sabia o porquê que não podia.
E ele estava ali, ele estava atrás de você. Então, o que me mostra é que você queria, porque sabia que ele era alguém que você amava, mas ele, como a gente está fazendo o tratamento, ele virou um perseguidor, porque ele entrou em estados de hipnose, de voz de comando, automatizado já, e ele fica vivendo isso. E a gente está te tirando disso. A gente não quer mais que ninguém te persiga, que ninguém te enche o saco, te jogue em lugar nenhum. Só que vocês se amam. Então tem que ter todo o cuidado, porque são almas gêmeas, tá? A gente não tem uma só. A gente tem várias por aí. Então ali é um caso desse. Se a gente não tiver cuidado, faz mal para você e para ele, tá bom? Então esse é o meu trabalho. Eu fui lá meio que para ajudar vocês a interagirem de uma maneira mais saudável e saírem de estados de hipnose. Tá? Mais ele do que você. Aí vem o retorno que eu tenho para te dar. O que te prende a uma obsessão assim? O que eu senti que eu estava no seu papel é realmente alguém que não se permite, que tem vários não podes, sabe? Várias vozes que dizem não, aí que aquilo ali, porra, sabe? E ao mesmo tempo, alguém que quer viver o amor, essa troca com as coisas e com a vida de uma maneira intensa. Só que de vidas passadas, como a gente acabou de ver, isso já te ferrou num nível master. Então você fica travado, você fica se travando, e essa trava é repressão, aliado a padrões religiosos de obsessão que começa ali, que ali era catolicismo, óbvio, né? Mas que migraram porque eu já acessei tua família, e a tua família é cheia de fanatismo. Então, até você conseguir entender o que que é o quê, o que que pode não, quem é você, demora. Por isso que a gente está entrando nessa bagunça para organizar tudo. Não dá para organizar tudo, né? Mas a gente organiza o emergencial para que você tenha mais chance de ser você e ser feliz, né? Então, essa obsessão espiritual com esse rapaz abriu uma porta, tá? Porque se amavam tanto e queriam só aquele mundo só para vocês, que pegaram vocês dois e enfiaram em vários mundos. Tem mais coisa aqui que você não vai entender, que eu não vou nem falar. Que aí eu já dou a voz de comando que isso precisa ser tirado, retirado, alinhado num nível de DNA, e só pode ter eles. Não queremos réplicas, não queremos clones, não queremos nada. Eu peço ao seu tranca-ruas que faça essa varredura e que alinhe tudo isso. Eles se aproveitaram legal do amor de vocês e da ingenuidade. Nossa, quando vocês desencarnaram, aquilo ali foi uma coisa que puxaram vocês automático para cenários que vocês queriam viver. Então, até hoje, vocês estão vivendo coisas que estão te prendendo aqui, entende? Porque são coisas inventadas, são hologramas que você fica preso. Tem um holograma aqui religioso, tem um holograma junto com ele, tudo junto com ele. Holograma religioso, holograma sexual, holograma, tudo porque eles roubam a tua capacidade, a dele, que vocês são humanos, que tem hormônio, vocês têm coisas que eles não têm. Uma série de coisas, as emoções, eles não têm. Então, eles pegam todo mundo nas emoções, no descontrole emocional. E aqui, vocês ficam lá vivendo coisas, estudando dentro de processos religiosos, ficam se amando sexualmente lá, tem outras também, tá? Fica uma baguncinha assim sexual que vocês vivem brincando. Eles pegaram vocês em vários cenários, e nesses vários cenários, eles extraem a energia que eles precisam de cada cenário, né? Aqui eles extraem a energia criatividade, né? Dentro da religião, eles extraem a tua criatividade e extraem o teu senso de liberdade. Então você entrega a sua criatividade para eles e a sua liberdade, e acreditando em coisas que são mentiras. É isso que eles fazem e você aqui acordado fica limitado. Na parte sexual, abriu a porta, eles botam vocês lá e fazendo sexo, aquela energia sexual, eles fazem muita coisa com aquilo. Agora você imagina eles criando vários de vocês. Tem vários outros cenários. Não é uma covardia? O Alexandre está aqui vivendo, está querendo viver e ele fica maluco. A coisa mais fácil para ele é entrar num jogo e ficar, porque anestesia, e é isso que eles querem. Porque nessa realidade eles querem que você durma.
E deixar uma pessoa dependente química é deixar ela anestesiada aqui. Porque aí você pode ser marionete à vontade, nas outras realidades você nunca vai acordar com uma dependência química. Nunca. Esquece. O Fábio Assunção, que é um caso de dependência química de cocaína e álcool, ele foi internado onde eu já trabalhei, ele se iniciou em IFA. Quando ele se iniciou em IFA, a vida dele mudou. Só você olhar o que que ele foi e o que que ele é. Ele só mudou porque IFA entrou e restaurou, mandou ele, né, botou ele na linha. Porque Ifá é realmente um criador, é acima de Jesus Cristo. Então, ele tem a capacidade de entrar na tua rede neural e te ajustar de acordo com, se você obedecer, ele vai falar, ó, por aqui não, por ali não, não faça mais isso, não faça mais aquilo, aqui você faz, aqui, cuida do seu corpo assim, cuida desse órgão, faz aquilo. Se você seguir certinho tudo, as recomendações, e for humilde, pedir ajuda. E não se tornar um bundão ingênuo, que também não pode, você tem que ter malícia na terra. Aí você vai só seguindo e vai acontecendo a vida, né? E ele pede para te dizer isso. Você está sintonizado na força dele, e o que está acontecendo aqui, essa sessão é muito importante de conteúdo para você trabalhar nas suas terapias, tá? Ele está guiando você para os melhores profissionais, dentro daquilo que é possível, na tua realidade. Então você pode confiar nessa terapeuta, você pode confiar naquele grupo, você só não pode meter familiar no meio. Você não pode deixar que nenhuma mãe, irmã ou qualquer pessoa da tua família entre nas tuas terapias. São espaços seus. Você precisa começar a falar de você, confiar em você e ter uma rede que não seja a tua família, tá? Por quê? Porque pelo menos até o final do nosso trabalho a gente vai receber mais informações. Eu vou olhar a tua árvore, vou ver, até vou checar daqui a pouco, se tem alguém da tua família que oferece real risco para você. E aí é uma recomendação que ele vai te dar. Se tem alguém, ele vai falar. E aí é bom você acatar o que ele falar, porque é para sua vida melhorar. Então, essas portas estão todas sendo fechadas e todas essas realidades que eles criaram, que hoje manipulam você, é para você ser mais você. Você está subjugado, por isso que você não consegue, entendeu? Te disseram muitas vezes que você não podia pensar assim ou sentir assado. Isso tem que estar claro para você. Teu inconsciente está repleto de dessas vivências, elas são reais. A gente está entrando para limpar e despolarizar, o que significa retirar do teu campo essas dores e traumas. A gente trabalha nisso profundamente hoje. Só que você tem condicionamentos dessa vida atual. Por isso que IFA às vezes pede que você bloqueie pessoas daqui para frente. E às vezes você vai perceber que ele vai tirar radicalmente pessoas da tua vida. Ele vai criar cenários radicais porque ele precisa limpar tudo para você poder ser você. O que ele quer é liberar você para você ser você, para quando você desencarnar, você ter primeiro uma boa morte. E uma boa morte é uma boa vida. Então, assim, é isso que ele faz. Ele tira você de tragédias precoces, de mortes feias. Ele te bota no, te faz, fala o que você tem que fazer para você ter vida longa, com qualidade, entendeu? Então, tua casa está sendo limpa, tua família, você. Mas as pessoas têm livre-arbítrio em alto grau. Elas podem escolher como bem entenderem o que fazer. Infelizmente, elas não são tão guiadas assim. Elas não permitem isso. Elas não têm sabedoria dentro delas para escolher bem. Então você está rodeado de pessoas que não são sábias, estão presas. Então, se determinadas pessoas da tua família não têm mérito de serem resgatadas e tratadas num nível profundo, você vai precisar evitá-las para que você não retroceda o teu processo e você ganhe independência, tá? Ok. Deixa eu ver se eles têm algo mais. Aqui já foi tratado, vamos fechar todas essas portas. A gente já deu consciência bastante para ele, quero saber se podemos finalizar aqui. Sim. Algum comando a mais? Não? Tudo certo. Sim. Agora eu gostaria de perguntar, Ifá, se
O Alexandre precisa, tem alguém com quem ele convive, trazendo alto risco para ele. Tem. E eu vou achar na árvore genealógica que a Jéssica já me passou. Vou achar. Então eu vou fazer isso com urgência amanhã para você, tá? Porque eu não vi a tua árvore ainda. Eu peço para que você, Alexandre, me mande a tua árvore para o meu e-mail, tá? A partir de hoje, todos os dias à noite, você precisa deixar essa garrafa de água do teu lado cheia, porque eles vão te tratar na água, vão te dar coisas importantes para o seu funcionamento, para você precisar de quanto menos química possível para sair disso daí, dessa perda de controle, para você não ficar se achando um cara bipolar, com um transtorno, com não sei o quê, porque você tem vidas passadas onde você foi para hospício sério. Então, aqui, para os caras te pegarem aí, é muito fácil. Então, a gente precisa te dar condições de você lutar contra isso daí. Porque o que mais vai ter é gente querendo te medicar. Então, o IFA entra para estruturar os médicos que entrarão em contato com a sua história. Ele vai entrar e você mesmo pode me mandar por e-mail. Ó, mudou o médico, agora o nome é o médico tal. E eu vou olhar a energia para você, para ver se está alinhado. Agora a psicóloga mudou, é tal. Você me fala, para a gente poder não entrar em armadilhas que podem vir da sua família, porque tem gente dentro da tua família que vai dar problema. A mãe dele é uma? É, a tua mãe é um problema. Por quê? Não por ela ser má. Quando eu olhar a tua árvore, eu vou te dar mais informações sobre ela. Mas o Alexandre não pode ser comandado pela mãe, correto? Correto. Isso é difícil pra caramba, para um homem, principalmente. Então é como se estivesse atrás dela, a espiritualidade pegando brechas, trevosa, tá? Brechas dela, como a gente está pegando as suas aqui para fechar, a gente não tem como entrar nela para fechar tudo dela. Ela não me pagou, eu não tenho como fazer isso. É um trabalhão, entendeu? Então ela vai continuar tendo brecha. E os caras estão de olho, eles não querem perder você, nem esse teu amigo, nem ninguém da tua família. Quer deixar todo mundo ali focado em algum problema para eles não saírem do lugar. E mete igreja no meio para a mente ficar bem formatada, tá? Então a tua mãe é um risco. Ela sendo um risco agora, você vai precisar ter mais autonomia nas suas decisões. Isso é mais responsabilidade para você. A gente vai trabalhar para te dar condições, tá? Então use bastante o amor que você tem pela Jéssica, ela por você agora, para que vocês, a Jéssica já está ativada em muitas forças. Então, tenta se unir a ela, não no sentido de filho, mãe, porque você tem essa falta, você tem muita falta no teu sistema. Então, para você é muito fácil que os outros façam para você o tempo inteiro, olhando para você. E às vezes você até provoca isso para que você sinta-se visto. Não precisa de nada disso agora. Agora é parceria você com ela, é no sentido de que você não pode mais ter tua mãe como referencial. Tem que ser ali o teu núcleo que você quer construir. Então eles vão te exigir essa responsabilidade, né? Tua mãe falou, não fala amém, amém, amém. E tampouco fica rebatendo. É assim, tá, vou ver. E a Jéssica, como você é o doente, certo? Você que é o problemático, então a Jéssica tem condições de entrar, que ela vai precisar ter mais voz de comando. E isso é bom para ela, tá? No desenvolvimento dela. Não precisa brigar, mas tem que ter a frieza necessária que eu sei que ela tem, frieza, distanciamento, para falar, ah, tá bom, e não fazer porra nenhuma. Ou então, não, 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 aqui vocês não entram. Deixa que eu vou conversar com ele e a gente vai resolver. Pronto. Vocês juntos se tornaram um núcleo, tá? Você tem total condição de conseguir. O Alexandre tem um transtorno psiquiátrico instalado? Tem. Ele tem, condições de sair desse transtorno? Não. A gente tem condições de aliviar? Sim. Ele pode muito bem ter independência? Sim. É, a questão do transtorno, ele precisa de medicação psiquiátrica? Sim. Então, ele precisa de um acompanhamento psiquiátrico além do espiritual. Sim. O senhor quer estar a par da medicação? Sim.
O senhor quer estar a par do psiquiatra, de quem ele é e o que ele está medicando. É isso, sim. O senhor vai, é, fazer com que esse psiquiatra ajuste as medicações de acordo com o que o senhor disser. Sim. Porque às vezes os psiquiatras não sabem o que é bom para os pacientes, eles acham que sabem. Então, essa galera médica aqui, psiquiatras e tal, que tem na egrégora, eles têm condições de ver exatamente como essa medicação está entrando muito mais rápido do que os médicos aqui na Terra. Então, a gente vai estar te dando um respaldo total para que você possa ter o ajuste, ou seja, a quantidade de medicação necessária para te equilibrar no biológico, tá? Porque esse excesso de vidas de hospício e de um comportamental de uma pessoa excluída alterou mesmo, você entrou nessa vida com uma alteração, tá? E a tua ancestralidade tem isso, então fudeu, tá na tua genética. Tá? Aí eu vou falar, confirma tudo que eu tô falando. Ele tem um problema genético. É isso mesmo, tá? É inalterável. Então aceita. Aceita e você não é um doente que vai ser internado e ficar lá para sempre. Ninguém pode te convencer disso. Você é funcional. E Fá tá falando, tá falado. Ele vai entrar para você ser funcional, tá bom? Mas precisa de medicação, então vai ter medicação na água também. Vamos ver como fica até o final do trabalho, tá? Temos muito trabalho e Fá me pede aqui, deixa eu só confirmar, que a próxima sessão seja daqui a mais tempo, porque ele vai trabalhar com você mais tempo. Então a gente não pode fazer a terceira sessão, que é a última, logo. Vai ser aí, bota 21 dias para frente, tá? Até lá você vai ter muita vida acontecendo de tratamento e ele vai estar te guiando, você vai, tá? E você vai me mandando e-mail, porque eu preciso saber, tá? Conte comigo por e-mail e conte com a sua terapeuta para trabalhar todas essas questões emocionais que estão surgindo aqui, tá bom? Depois você me fala se a terapeuta é de qual linha da psicologia, qual linha ela é, porque tem linhas dentro, né? Pode ser cognitivo-comportamental, pode ser gestalt, pode ser sistêmica, você tem que me falar. E a terapia de grupo, você me diz como foi, qual é o esquema deles lá. Porque se é para adicção, vai ter algum tipo de programa, tipo um programa de 12 passos, um programa de redução de danos, não sei. Você tem que me dizer qual é o programa deles, tá? A mim interessa seus sonhos e sua capacidade mediúnica. Quem tem transtornos psiquiátricos tem mediunidade forte para ter chegado nesse ponto, tá bom? Então, teu tio, sei lá, quem foi, também tinha. Outro, então, você tem uma mediunidade aí que precisa ser vista. Por isso que você precisa frequentar locais que deem vazão para isso, sem bagunça, sem contaminação. Então, a Jéssica e você sempre tem que me falar os locais que vocês estão indo, para vocês não caírem em problema, para você não ficar instável por causa da espiritualidade. Não precisa, tá? Algo, Carla, algo que você tenha para relatar para gente? Ora bem, a primeira coisa que eu acessei foi uma luta entre dois homens, um mais velho, outro mais novo, mas sem armas, corpo a corpo. Socos, idas para o chão, resgate outra vez, parafusta. E o mais velho era mais pujante e acaba por matar o mais novo. E com o corpo ali. Ele tenta. Isto decorre numa floresta, não? E ele então tenta pôr folhas e pôr o corpo, disfarçá-lo no meio de uma parte mais densa da floresta, que tem mais árvores, cobriu o corpo com folhas e regressou à base, esse mais velho, que era. Ele era policial. E, portanto, o que é que tinha acontecido? Ele já tinha apanhado o moço, o rapaz que tinha matado, ah, por mau comportamento, por roubar, por andar sempre alcoolizado. E, portanto, já não era a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que o apanhavam.
e o senhor, o policial, fartou-se dele e matou. Ah, tentei puxar mais para trás e esse rapaz que foi morto, vinha de uma família em que não se dava nada bem com o pai, portanto, muitos problemas com o pai. A mãe tentava amenizar e dar-lhe colo e fazê-lo ver que ele era amado, mas o pai não. Havia mesmo uma implicância grave entre pai e filho. E por isso ele sente-se completamente rejeitado pelo pai. E entretanto, ainda em tenra idade, pai com 10 anos, a mãe morre. Pronto, e a mãe, que era o sustento dele. E então ele a partir daí nunca mais se endireitou, não é? Fugiu de casa, roubava, meteu-se no álcool e tornou-se indigente, não é? E ninguém, toda a gente fugia dele, ninguém quis saber dele, o pai muito menos, e de certa forma ele começou-se a portar mal, não é? A fazer coisas que não devia para chamar a atenção do pai, não é? Para, uma vez que não me aceitaste, eu agora vou fazer o piorio para que, se tens vergonha de mim, então agora é que vais ter vergonha de mim. E por isso, mais uma vida de. Exatamente. É vida, tá? Tudo isso já foi tratado e é mostrado para que você realmente trabalhe o teu emocional conectado. Não tem jeito, aqui dentro da Terra é uma continuidade, tudo é continuidade. Não tem por onde evitar. Uma vida vai afetar a outra, assim como uma ação que você tenha hoje vai afetar o teu amanhã. E tudo bem. É só a gente aprender a lidar com isso para construir um futuro melhor aqui, né? Sem pensar na próxima vida, porque o ideal é que a gente não volte mais para cá, para poder ajudar de verdade em outros locais ou ajudar aqui de maneira mais poderosa, tá? É para isso que a gente entra, para te ajudar a ficar o melhor que você puder. E aí você precisa aprender a se organizar. Por isso, precisa agora você parar tudo para alguém te guiar. A psicologia tem muita ferramenta para você se organizar. Você vai ver que grupos eles ajudam a organizar e você vai se tornar uma pessoa mais tranquila, porque aí você vai ter mais controle sobre você, suas emoções, porque você vai estar com as coisas mais certas, fazendo direito, não precisando correr para mostrar nada, não precisando se rebelar e não precisando ficar maluco e romper com essa porra de pressão que você teve durante muito tempo, tá? Então você está no caminho maravilhoso agora. Só que você já entrou no problema. E é o teu karma entrar no problema. Agora tem que virar dharma, ou seja, você tem que positivar isso tudo, transformar em força, tá? Por isso que foi assim essencial a Jéssica entrar. Porque se não fosse a Jéssica para entrar, você não ia conseguir. Não estou falando que, é para sempre gratidão, Jéssica. Não, agora você vai ter condições de pagar, você vai ter condições de ter, mostrar na ação a gratidão. Não precisa ficar louco, querendo agradecer, ou ficar aqui, pô, todo. Não, bora viver. A gente quer todo mundo se liberar. Todo mundo liberta, um ajuda o outro. Essa é a ideia. Vocês também são almas gêmeas, você e a Jéssica. Então vocês precisam se ajudar. Então ela vai estar na hora que você não consegue e vice-versa. Assim como a Carla, o marido dela, eu e toda a minha rede, que é meu filho, que é meu marido, ex-marido, sei lá, que também a gente está numa crise aí. E é isso. A vida é cheia de crise. E tá tudo certo, tá bom? Você só precisa criar a independência da tua família. Que a tua família, pelo que eu estou percebendo, é um território minado para você. Até você entender o que que é o que, vai levar um tempo, tá? E trata isso com a sua psicóloga. Eu preciso, com certeza, enxergar onde que a minha mãe é um risco para mim. Se você não enxergar, né? Ela vai te ajudar, porque ela vai extrair as coisas de sessão a sessão para te ajudar a ver, tá? Ou não, né? Mas aí você me fala, se você sentir que ela não te alcançou, você me fala que a gente tenta encontrar outra pessoa.